Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio aqui no Filósofo Tech. Este que vos fala é Romeu Vilela. Eu sou mestre e doutorando em filosofia, especializado em tecnologia e inteligência artificial. E eu criei o Filósofo Tech para nós pensarmos sobre os problemas contemporâneos, aquilo que nos dói, usando a tecnologia como de pano de fundo, mas para trazer questões que são questões ali universais, que atravessam o tempo, questões atemporais. Nós estamos falando aqui de questões filosóficas, então Filósofo Tech é uma forma de eu trazer filosofia para ajudar você a pensar melhor usando a tecnologia, o seu cotidiano digital como isca para te prender. Bem-vindo. Bom, o tema do episódio de hoje é: a inteligência artificial, ela tem um ponto de vista sobre o mundo? Ela consegue ter um ponto de vista só dela? Esse assunto ele é muito legal e talvez esse aqui seja o episódio mais assim cabeçudo que eu vou trazer até o momento, porque ele é um pouco mais denso. Eu vou fazer o meu melhor para que você possa compreendê-lo da forma mais clara possível. Nem sempre isso é possível, porque são textos muitas vezes densos, mas eu preciso trazê-los aqui para aumentar o seu repertório e você também começar a navegar nos episódios com mais informação. O texto que eu trouxe aqui se chama Does Artificial Intelligence Exhibit Basic Subjectivity? A Neurophilosophical Argument. É de dois filósofos, Stephen Gouveia e o George Northoff. Bom, nesse paper, o que esses autores dizem? Que a inteligência artificial ela não tem um ponto de vista, ela não tem uma característica subjetiva. Por que diabos que uma inteligência artificial não consegue ter um ponto de vista? Vamos lá. A primeira coisa que eles dizem é o seguinte: um ponto de vista ele é formado por duas coisas. Por algo que se chama perspectiva e por algo que se chama possessibilidade. A perspectiva é uma característica que permite que você tenha uma vista do mundo que seja somente sua. Não pode ser a mesma que a minha. Exemplo. Vou pegar essa lapiseira aqui. Essa lapiseira é uma lapiseira minha de estimação. De vez em quando a minha filha passa aqui e leva a lapiseira e deixa espalhado pela casa. Bom, quando eu ando pela minha casa e eu vejo essa lapiseira, eu sei que foi a Helena que pegou, eu sei que é minha lapiseira de estimação, mas a minha consciência sabe disso porque existia um conteúdo na minha mente, no meu cérebro, prévio do que era esta lapiseira. É por isso que ela é cara a mim e não a ti. Se um estranho entrar aqui em casa e ver a lapiseira, pode falar, uma lapiseira jogada ali. Mas ele não tem a mesma perspectiva do que essa lapiseira é para mim. Porque nós temos conteúdos diferentes. Porque nós temos perspectivas diferentes e posses diferentes do que é essa lapiseira. E se eu comentar isso para com um estranho que nunca viu essa lapiseira, ele nem vai ter menos ainda noção do que eu estou a dizer. Ou seja, o ponto de vista ele sempre traz implícito alguma noção de posse. Posse do que, Romeu? Da informação que está no seu cérebro. A posse das coisas que estão na sua mente não são as mesmas que estão na minha mente. Isso nos traz perspectivas, pontos de vistas diferentes de quando nós vamos falar sobre o mundo. Quando nós estamos analisando aquilo que acontece à nossa volta, por nós termos conteúdos diferentes, obviamente que nós vamos ter perspectivas diferentes. Então, possessibilidade e perspectiva caracterizam ali o que nós chamamos de ponto de vista. Tem um texto que é um clássico na filosofia, eu vou fazer um episódio só sobre ele, que é What is like to be a bat? Né? O que é ser um morcego? E nesse texto, o filósofo de grande renome chamado Thomas
Nagel, ele vai falar sobre a nossa dificuldade em entender conceitualmente questões relacionadas à subjetividade que sempre vamos escapar completamente. O morcego, ele consegue ter uma experiência do mundo que nós nunca vamos entender o que é. Ele percebe, por exemplo, ondas ultrassônicas. É por isso que o morcego ele tem muita habilidade em caçar inseto, né? Ele consegue perceber o mundo, ele tem uma relação com o mundo temporal e espacial que está além da capacidade humana. E se está além da capacidade humana, como é que você conceitualmente vai explicar, não é, o que é a experiência subjetiva, se isso muda de espécie para espécie, de pessoa para pessoa? Você está entendendo a complexidade que é a questão subjetiva? Bom, então o ponto de vista ele é sempre uma relação sua com o mundo. E daí esses autores trazem algo que é muito interessante. Eles dizem o seguinte, que no nosso cérebro a gente tem ali o self, não é? Que é essa percepção, essa construção de quem nós somos no mundo. Por exemplo, o Romeu, filósofo, pai de Helena, tudo isso é o self. Mas tem um outro self, que eles chamam de self mínimo, que é aquele self que representa o quê? O ser que está no mundo, que tem morada no mundo, que reside no mundo e está experimentando as coisas ali à sua volta. E esse self mínimo, ele acaba operando duas ondas diferentes, como se fossem ondas de rádio. Uma é o self, não é? Que é essa construção que nós fazemos, problemático. Muitas vezes você vai ali no psicólogo, no psiquiatra, ou assistir canal de filosofia para se tratar, não é? Com as suas crenças, com as suas opiniões. E tem uma outra onda que esse self mínimo ele consegue também navegar, que é uma onda do mundo. O que eles chamam ali de background layer, é uma camada de fundo que o cérebro consegue operar, consegue se comunicar, e essa onda é uma onda onde não tem o self, é o não self. É como se fossem duas estações de rádio. Uma é o self, é você, essa projeção sua. A outra é o não self. Que música que toca nessa estação, Romeu? A música do mundo. As informações do mundo, que eles chamam ali de informações ecológicas, de outras pessoas, da natureza. Tudo aquilo que você consegue perceber do mundo está nessa onda cerebral, que é uma onda do não self. É uma onda do mundo que nós conseguimos nos conectar, nós estamos conectados a ela, mas nós não somos ela. Então, o que acontece? Nós temos algumas informações, nós conseguimos captar, digamos assim, algumas músicas dessa onda e outras nos escapam completamente, como é o caso do morcego. Ele consegue ali captar algumas músicas, né, pela sua característica física, pelo fato dele voar, que nós não conseguimos. Isso muda de ser para ser. Cada um, independente da espécie, tem uma particularidade, tem uma conexão com o mundo que caracteriza o ponto de vista. Bom, e a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela não consegue conectar nessa estação de fundo, que é a estação do mundo, esse background layer, né? Onde estão ali as informações do mundo que nós conseguimos ali trocar com o nosso ambiente. E por que não consegue? Essa pergunta é uma pergunta difícil. A gente poderia dizer primeiro que há questões no nosso cérebro que nós não conhecemos ainda completamente. Veja, você poderia dizer o seguinte, bom, e se a gente der um corpo para um robô com inteligência artificial, ele vai conseguir conectar nessa onda? Não, porque a gente está falando de onda, né? É uma outra camada energética, outro fluxo de energia, de onda mesmo, né? Nós estamos falando aqui de questões físicas, né? Isso, neurofilosoficamente, a gente sabe que o cérebro opera nessa outra frequência. Agora, como é que a gente se leva essa frequência para uma máquina? Nós não sabemos. Um computador, né? A gente não pode se esquecer de duas coisas aqui. Uma inteligência artificial, ela é sempre
pelo menos da forma como nós construímos hoje, né, essa que está no mercado, ela é composta de 2 elementos, hardware e software. Hardware e software, eles formam ali o que nós chamamos de computadores. Os computadores, eles computam, eles fazem cálculos. Existem processos de informação que estão além da computação. E como é difícil as pessoas entenderem isso. As pessoas tentam reduzir o mundo simplesmente a cálculo, a computação, e não é. O Alan Turing, ele tem um teorema da parada, que eu vou vai ter um episódio só para nós falarmos sobre isso, onde ele demonstra de que existem problemas que estão além da computação. Não é? Outro ponto aqui, a inteligência artificial, ela opera numa frequência muito alta. E o que eles dizem nesse paper? Quanto maior a frequência de informação, menor a conexão com o mundo. Eu vou repetir. Quando maior a frequência de informação, e uma inteligência artificial ela faz o cálculo, a computação numa velocidade muito rápida, menor a consciência, a conexão com o mundo. Em contrapartida, né, quanto menor a frequência, maior a conexão temporal e, né, espacial ali com o mundo. A gente tem uma conexão, uma integração maior com essa onda, com esse background layer, essa camada de fundo que representa todas as informações ali do mundo. Apesar de que nós nunca vamos conseguir contemplar toda essa onda. Por quê? Porque nós sempre temos uma visão parcial, relativa. Nós não temos como abranger toda esta onda. Mas veja, o tempo inteiro aqui eu estou falando de onda informacional. A gente sabe, por exemplo, na física quântica, né, que as subpartículas atômicas, elas são matéria e são onda. Né? Isso também seria algo ali que nós poderíamos explorar. Aqui nós estamos trazendo textos que são científicos. Né? O Steven Gouveia, ele é o meu orientador de doutorado e ele é especialista em neurociência, né, em neurofilosofia. Então ele tenta pensar sobre questões filosóficas usando ali o conhecimento da neurociência. Então, é por isso que ele traz todo esse vocabulário que acaba sendo muito interessante, porque a gente acaba tendo que ir além da máquina, além do software, do hardware, não é? E se não fosse esse conhecimento, você vê a importância da teoria, nós não conseguiríamos pensar numa perspectiva diferente. Então, respondendo aqui, se a inteligência ela tem um ponto de vista, tem uma pegadinha no título desse episódio. Eu diria que a inteligência, ela tem ponto de vista, mas não um ponto de vista. O ponto de vista que ela tem, possível ali pela inteligência artificial generativa, é um remendo dos pontos de vista únicos, subjetivos, que somente nós humanos podemos ter. Ela não consegue ter um ponto de vista. Então ela faz ali ela faz a mágica através dos modelos de linguagem, né, que estão cada vez mais fidedignos, parecidos com a linguagem humana. É por isso que gera esse tipo de confusão, como, por exemplo, lá aquele engenheiro do Google, que achou que a inteligência artificial tinha adquirido consciência. Por quê? Porque esses sistemas vão ficando mais sofisticados e imitar a linguagem humana, mas isso não quer dizer que esse sistema ele tenha um ponto de vista, porque ele não está conectado ao mundo. O mundo é um reino proibido para a inteligência artificial, pelo menos da forma como nós construímos ela até hoje. Isso não quer dizer que seja definitivo. Nós podemos pensar em outras formas de fazer a inteligência artificial conectar ao mundo. Mas o que eu quero, só para bater o martelo aqui e finalizar o episódio, penso o seguinte: a importância dessa conexão, né, desse background layer, além da camada de self, é que, por exemplo, sujeitos como Isaac Newton conseguem perceber, têm acesso a informações, não é, sobre a realidade, sobre a física, a natureza, que transformam completamente nosso mundo. Né? O Isaac Newton mudou a física. Por quê? Porque ele é um sujeito com um ponto de vista único, que teve acesso ali a uma frequência, né, a uma informação que ninguém tinha tido até então, e nisso ele transformou a física, transformou a história. Né? Agora, por que algumas pessoas têm acesso a mais informações ou outras? Isso precisa ainda ser muito explorado por nós, filósofos, cientistas cognitivos, neurocientistas.
Eu espero que você tenha gostado desse episódio e você já sabe como é que funciona aqui o algoritmo do YouTube, né? Então, curta o vídeo, comente, compartilhe, ajude esse canal a crescer. O conteúdo aqui é bacana, é original, traz qualidade de vida a partir do momento que a minha proposta aqui é trazer informação para que você possa pensar melhor, né? Ter mais clareza sobre a realidade e, obviamente, consequentemente, você acaba tendo uma qualidade de vida melhor porque você entende melhor ali o seu cotidiano. Fique bem, se cuide e até o próximo episódio do Filósofo Tech. Fui!